as 7 piores técnicas de estudo do mundo. A primeira técnica dessa lista é a releitura, ou seja, reler algum texto que você leu uma primeira vez. Isso pode acontecer alguns minutos depois, algum tempo depois, mas que na prática isso tem baixa eficácia. Então, 3 problemas com a técnica de releitura. O primeiro deles, leva muito tempo para você reler o texto novamente, você leva quase o mesmo tempo que você levou para ler a primeira vez. O segundo problema, ele gera a falsa sensação de evolução. Na verdade, aumenta a familiaridade, não aumenta a memorização, porque você está ali relendo aquele texto, ele fica mais familiar, parece que você está entendendo um pouco melhor. Essa é uma falsa sensação de aprendizado. O terceiro problema é que a releitura trabalha muito mais a memória de curto prazo do que a memória de longo prazo. Então, é sempre essa sensação de aprendizado, mas não aprendizado efetivamente. A segunda técnica dessa lista é a prática por imersão, quando você pega um único conteúdo e fica ali se debatendo e tentando estudar aquele único conteúdo até aprender. É na força do ódio às vezes. Muita gente acha que essa é uma maneira eficiente de estudar e definitivamente não é. Em um estudo feito com universitários na Universidade de Stanford, essa prática, em comparação com a prática espaçada, quando você dá um tempo, e estuda essa matéria um pouco depois, foi 215% inferior. Ou seja, se você estivesse estudando de maneira mais espaçada ou intercalando com outras matérias, você teria um estudo 215% mais eficiente. Isso acontece em grande medida porque o estudo por imersão não trabalha o período de consolidação necessário para a aprendizagem. Como eu disse, você vai trabalhar sempre a sua memória de curto prazo e para se tornar uma memória de longo prazo, você precisa do processo de consolidação. Ele acontece algumas horas depois, inclusive alguns dias depois. Muito do processo de consolidação acontece durante o sono, então você só ficar ali estudando uma única matéria consistentemente vai ser menos eficiente do que intercalar ou espaçar o seu estudo. A terceira técnica dessa lista é a leitura dinâmica ou leitura rápida. Muita gente aqui na internet defende que você tem que ler muito mais rápido, que você precisa desenvolver a sua técnica de leitura rápida. Existem várias técnicas, tem uma que você olha para o centro do papel e pega alguns detalhes. Uma outra técnica é a subvocalização, que é quando você não pronuncia as palavras, você lê baixinho pronunciando rápido, enfim. Várias técnicas, mas a verdade é que na evidência científica, em todos os testes que são feitos, você tem uma diminuição da sua capacidade de compreensão, você perde detalhes, enfim, no fim das contas você aprende menos. Então leitura dinâmica definitivamente não é uma estratégia para quem estuda, por exemplo, para concurso público e vestibulares. Um outro ponto, o último item dessa lista é o mais polêmico, então lembra de ficar comigo aqui até o final. O quarto item dessa lista é estudar distraído. Eu sei, isso não é uma técnica, é muito mais um hábito, mas muita gente começa a estudar e está extremamente agitado, ansioso e distraído. Isso é um problema que acomete quase todos nós hoje, a gente realmente está com a mente muito acelerada. Qual que é o problema? Existe um pesquisador chamado Stanislas Dehaene e ele tem um princípio que ele diz: a atenção precede a memorização. Se você está distraído, você naturalmente não vai aprender. Não importa a técnica que você esteja utilizando de forma distraída, ela não vai funcionar. Por quê? Porque a atenção ela funciona como um filtro. Ela vai fazer com que você realmente consiga tirar o significado daquilo que está sendo estudado e eliminar todo o restante que você está prestando atenção. Então, gente que estuda com celular, gente que estuda com o rádio ligado, música ou distrações externas, enfim, isso vai realmente comprometer sua sessão de estudo e vai inviabilizar que você aprenda. Isso não é uma técnica, mas como eu disse, é um hábito e realmente prejudica os estudantes. Inclusive, a esse respeito, eu fiz um vídeo sobre interpretação de texto e lá eu ensinei 2 técnicas para você aumentar a sua atenção antes de estudar. São técnicas simples, rápidas e que vão fazer você aumentar a sua concentração. Então eu vou deixar aqui no card esse vídeo, depois assiste, ele vai te ajudar com certeza a entrar numa sessão de estudo mais preparado. A quinta pior técnica de estudo, segundo a ciência, é grifar e sublinhar. E aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque essa é uma técnica muito utilizada. Aliás, ela é adorada pelos estudantes. Quem não gosta daquela canetinha grifa texto, você vai estudando, vai marcando, o professor fala, você grifa. E a verdade é que isso também tem baixa eficácia. Isso é simples, lembra que eu falei do princípio? Você requer pouquíssimo processamento de informação no seu cérebro quando você está simplesmente fazendo grifos e sublinhando. É quase, eu brinco, um trabalho artístico de desenhar. E você vai perceber um padrão. Quanto mais distraído você está, mais você grifa. Que é como se dissesse assim: deixa isso aqui que é importante, depois eu vou leio com calma, que agora eu não estou conseguindo prestar atenção.
e na real você está processando muito pouca informação e, em consequência disso, também está aprendendo muito menos. Inclusive nessa meta-análise, que é esse estudo científico grande, ficou comprovado que na maioria dos casos não houve melhora de desempenho de quem efetivamente grifava. Então grifar e sublinhar é uma técnica realmente de baixa eficácia. Não é que você não possa utilizar, eu inclusive utilizo, mas eu quero que você saiba que essa é uma técnica simplesmente para você utilizar em alguns momentos, alguns itens. E um ponto importante, por incrível que pareça, ela se torna um pouco mais efetiva quando você sabe um pouco mais sobre o conteúdo. Talvez que você consiga grifar realmente o que é importante. Nas primeiras vezes que você está estudando conteúdo, você ainda não sabe, não tem essa consciência, então essa anotação, né, esse grifo, se torna ainda menos relevante. Então ele vai ficar um pouco mais relevante, ele melhora a sua eficácia um pouco quando você já sabe mais do conteúdo. E antes de ir para o próximo item, eu quero te fazer um convite. Clica aqui para se inscrever e ativa as notificações. Você deve ter percebido, eu sempre vou trazer conteúdo relevante, com embasamento científico e prático para que você possa aplicar na sua rotina. Então pode clicar em curtir, se inscrever que você vai estar fazendo um ótimo negócio para os seus estudos. O sexto item dessa lista é quando você reassiste aos conteúdos estudados. Muita gente faz isso. Compra lá ou assina algum curso online e depois fica reassistindo várias vezes. Essa é uma maneira de perder muito tempo, massagear o seu ego, você começa a ter muito mais familiaridade com o assunto, que evidentemente você já está vendo pela segunda, terceira, quarta vez, mas que do ponto de vista de aprendizagem tem baixa eficácia. E o principal ponto é uma técnica extremamente passiva. Você vai perceber que todos esses itens que eu falei têm essa característica, elas exigem muito menos de você. Reassistir a aula, basta dar o play e fica lá reassistindo a aula. E isso vale para grifar, que enfim, também não tem processamento nenhum, você vai só riscando ali, você não precisa estar no estado presente. E ao longo de todas essas técnicas você percebe esse padrão. Estudo ativo de fato que realmente faz você aprender, ele exige mais de você, eu falei, isso é um princípio de aprendizagem. O último item dessa lista e o mais polêmico para a maioria de vocês é resumos, fazer resumos. E aqui eu quero que você preste atenção, seguinte, não é que fazer resumo vai ser sempre ruim, não. É que a maneira que a maioria dos alunos fazem resumo é realmente uma maneira ruim, porque é uma maneira passiva. Como é que a pessoa faz? Ela começa a ler um capítulo de um livro ou assistir uma aula e ela fica ali todo o tempo tentando resumir. Muitas vezes é a primeira vez que ela tem contato com a matéria e ela já quer resumir. Imagina o quanto isso é sem sentido. Você nem entendeu ainda e já está querendo resumir. É completamente contraditório, porque você ainda não tem a bagagem suficiente para saber o que é relevante, o que é realmente importante, o que cai em prova. Então muita gente começa nessa neura de querer resumir tudo. Eu falo para você, o resumo que mais funciona é quando você está com o livro fechado. Você está com o livro fechado tentando da sua memória lembrar do conteúdo estudado. Isso é uma técnica de recuperação ativa, isso é eficiente. Fazer resumo com o livro aberto, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, você lê e escreve, ou passar a limpo, que a gente dizia antigamente, tem baixíssima eficácia. É uma técnica que realmente vai fazer você perder muito mais tempo e não vai memorizar mais os conteúdos. Então essa é a real, se você está tendo contato inicial com esse conteúdo, não vale a pena fazer esse resumo agora. Se você está fazendo resumo com o livro aberto, Ctrl+C, Ctrl+V, também não vale a pena, você vai perder muito tempo. E também se você não tem a maturidade de saber o que é realmente relevante, ou seja, o que é cobrado em prova, não faz sentido. Muitos dos resumos que eu fiz, eu fazia com base em questões. Assuntos eram cobrados em questões e aí eu fazia um card realmente de resumo daquele tema que é relevante, porque foi cobrado em prova e que efetivamente eu tinha dificuldade. Então entenda isso, não é que todo resumo é ruim. A maioria dos resumos que as pessoas fazem, os estudantes fazem, esses sim são técnicas que não são tão eficientes e não trazem realmente benefício para você que estuda. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Os direitos autorais estão na descrição.